Às vezes também eu imagino que deve ter junto ao útil ao agradável. Por exemplo, eu sei que aquele jogo Sheriff, não era Sheriff. Sheriff of Nottingham. Isso, ele era o jogo da Receita Federal. O jogo da fronteira. Isso, aí teve pepino, o pessoal não gostou, parece, não sei com que história. São diversas histórias. Primeiro que esse jogo foi lançado como jogo da fronteira em 2005, 2006, ou Sim. 2004, por aí. Na Alemanha, e ele foi recomendado ao maior prêmio de jogos de tabuleiro do mundo, que é o Spiel des Jahres. Não foi finalista, mas ele estava na lista. Ele é brasileiro. Brasileiro, Tá. do Sérgio Alaban e do André Zatz. O jogo da fronteira foi lançado lá fora e ganhou recomendação ao Spiel des Jahres. Isso é muito gigantesco. Foi o maior feito de jogos de tabuleiro brasileiros até 2019. Só uma coisa, esse prêmio é o tipo Oscar do jogo de tabuleiro. Tipo o Oscar do jogo de tabuleiro. Então ele foi por recomendado. É como se ele não fosse um top 3, mas ele estava entre os finalistas ali no Oscar, seria tipo isso. O jogo da fronteira veio pro Brasil, se não me engano, pela Estrela. Sim. Só que no Brasil ele sofreu o processo do MP e aí não podia comercializar o jogo, teve que retirar das lojas e tal, acabou sendo um fracasso, apesar de ter tido muita unidade distribuída por aí, fabricada. Depois disso, lá para 2010 ou 2009, não sei, a Galápagos começando, trouxe o Sérgio e fez uma versão do jogo da fronteira, chamada Robin Hood. E aí o Robin Hood lá foi feito quando a Galápagos foi comprada por um investidor italiano, que é o Davi Preti. Quando ele investiu, nem foi comprada, ele investiu na Galápagos um tempo, que é o dono da Cool Mini or Not. Uhum. Ele investiu na Galápagos, a primeira coisa que ele fez foi também pegar o Robin Hood para dentro da Cool Mini. E aí ele relançou o Robin Hood como Sheriff of Nottingham no mundo todo. E aí o jogo ganhou prêmio, não ganhou o Spiel des Jahres, né? Não considera por segundas edições e tudo mais, mas ele ficou muito bem falado, entrou para a linha de Essentials do maior canal de jogo de tabuleiro do mundo, chamado Dice Tower. E aí o jogo vendeu muito. O Sérgio, com certeza, o jogo mais famoso dele no mundo é o Sheriff of Nottingham. No Brasil não é. No Brasil é o Quartz, curiosamente. Mas no mundo é o Sheriff of Nottingham. Mas, então, eu imagino que isso, assim... Esse cara aqui é um exemplo mais extremo, né? Mas eu imagino que aconteça muito. De começar um jogo, tipo, joguinho do Alex Kidd, que chegou no Brasil e falou, não, vamos fazer um Turma da Mônica, vai vender mais. Imagino que aconteça também isso com alguns jogos brasileiros. Por exemplo, lançou lá o jogo do Harry Potter, das Jujubinhas. Super fácil. Eu não sei. É um que você tem que contar os doces do Harry Potter. Ah, tá. Chama Honeydukes. Isso mesmo. Esse jogo, não tô falando mal do jogo não, gente. É um jogo legal. Mas é um jogo que ele poderia ser qualquer coisa. Como diz meu amigo... Qualquer tema. Ele poderia ser o jogo do Scooby-Doo. Tem um colega meu que fala que você pode colocar o Scooby-Doo como tema de qualquer jogo que vai dar certo. Ele tem essa teoria. Então eu imagino, assim, não tô falando que seja o caso desse jogo, tá? Mas eu imagino, assim, que deve acontecer muito de pegar isso talvez até mais internacionalmente, que é mais fácil pegar licença, eu imagino. Você pega um jogo e fala assim, ó, esse jogo aqui é legal, mas tá faltando um a mais aqui. Vamos licenciar aqui alguma coisa e tematizar o jogo. Ou não? No mercado de massa acontece muito. No mercado de hobby mais específico acontece menos, mas acontece. E no Brasil, isso conta muito? É um diferencial? Todo lugar conta. É, né? Um diferencial porque você abrange mais públicos. Sim. O público que não estava disposto a conhecer um jogo de tabuleiro, vamos supor, tem um jogo chamado The Resistance, né? Bem famoso. Uhum. O povo não está disposto a conhecer o The Resistance. Mas agora veio um jogo do mesmo estilo, não é igual, tá diferente, do Scooby-Doo. Saiu pela Cross the Board, é um jogo brasileiro do Gustavo Barreto. É mais fácil conhecer o Scooby-Doo do que conhecer o The Resistance, para muita gente. Eu, por exemplo, gosto muito do Scooby-Doo. Então eu já fico tentado a ver jogos do Scooby-Doo e conhecer, porque eu gosto muito. E, assim, você falou disso do Resistance. O Resistance já teve outra versão, ele foi o Avalon, né? Aí, assim... Agora ele já tem uma outra chamada Quest. Ah, é? Mas Quest é o quê? Voltou pra Quest de Camelot? Não, né? Não, é com a ilustração do Eberson, que é esse cara do Coop. É um jogo, eu não vi direito não, mas agora é uma caixa nova chamada Quest e é o conteúdo que tinha The Resistance e mais algumas coisas. Mas tem outra temática ou não? Outra temática, é um pouco diferente. Porque eu já vi um pessoal falando o seguinte, que no Brasil, por exemplo, jogo de isso no jogo digital, ficção científica, jogo futurístico, não é uma coisa que o público brasileiro se atraia muito.
Não é não um tema popular. Então eu imagino assim, que também deve ter um direcionamento de tipo de jogo que vem pra cá, em base em algumas diretrizes, né? Não sei se é desse tipo, né, de ficção científica, mas também de criação, ou não? O que acontece? Como a maior parte dos jogos que chegam no Só uma Brasil... coisa, você, por exemplo, você, assim, quando você vai pensar em tema, você pensa em tema antes de pensar na mecânica, ou... varia muito, isso aí varia muito. Quando a gente está falando de criar jogos para o Brasil, algumas coisas são muito mais importantes do que o tema. Por exemplo, a facilidade de produção é muito importante. Você não vai, no Brasil, fazer um jogo de miniatura e achar que você vai ter facilidade para vender. Não vai. Não vai ter facilidade para vender. A não ser que você seja de quem? Que eu sei que tá lançando um jogo aí, você tá no meio, não tá? Eu sou um dos autores. Então. De quem que é? Fala aí no jogo. Do Jovem Nerd, né? Do Jovem Nerd, da Iron Studios e da YPA. O YPA é uma outra empresa minha, com o Jordi. Nós somos os dois autores do Ozob, a Cyberpunk Board Game, que legal. é um jogo de miniaturas, de tabuleiro, do Ozob. É o primeiro do Brasil? De miniatura? Ou não? Não. Tem empresas brasileiras que fazem, mas todas elas fazem voltado pro mercado de fora. O Jovem Nerd é o primeiro de uma grande empresa brasileira que não é do nicho de board games, com uma IP brasileira, tipo 100% brasileira e anterior ao produto, e que vai fazer o jogo tendo o Brasil como um dos principais mercados. A gente tem o Arena The Contest, que é brasileiro, o Chronicles of Drunagor, o Dante Inferno, tem alguns jogos de algumas empresas brasileiras, especificamente esses que eu falei são da Dragor Studios e outro da CGS, que é a Creative Game Studio. É brasileira, mas olha o nome. Então é um nome voltado para o mercado de fora. Mas tem que pensar pro lado de fora, que é o mercado que sustenta, a não ser que tenha uma plataforma de lançamento no Brasil tão grande quanto o Jovem Nerd, né? Que aí realmente é uma plataforma maior do que essas empresas têm acesso. Sim. É uma plataforma muito grande, né? É aquela coisa, né? Muita gente vai comprar, independente de se joga ou não, um jogo de tabuleiro na casa dele. Vai comprar pra... Vai comprar porque é do Ozob, é do Jovem Nerd. Sim. É um jogo que é baseado num livro, num RPG, Nerdcast RPG, Cyberpunk e tal. Então ele tem motivos para comprar que não seja só o jogo. Como eu sou autor, sou muito suspeito para falar, mas eu acho que o jogo vai se sustentar independente do tema. Legal. Eu considero ele um jogo muito competente. Inclusive, antes de eu estar aqui, eu estava testando algumas coisas. Eu não posso falar exatamente do que, mas do jogo. Algumas coisas. Ele ainda tá em teste? Não. E é por isso que eu não posso falar o que eu estava fazendo, mas eu estava testando algumas coisas relacionadas ao Ozob, mas o jogo já foi entregue hoje nós estamos em junho de 2024, o jogo foi entregue em janeiro de 2024, já fechado. Jogo e as 2 expansões que estão divulgadas. Entendi. Começa a vender quanto o Ozob? Não pode falar. O que está anunciado é segundo semestre de 2024. Entendi. Isso já pode ser daqui a 15 dias ou 200 dias, praticamente.